Sejam bem-vindos novamente ao Business em Foco. Estamos hoje com ele, Pablo Marçal. Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo. É uma satisfação muito grande poder estar aqui respondendo perguntas e mostrando aí um pouco do futuro do Brasil. E quem é o Pablo Marçal? Imagem e semelhança do Criador. Essa é uma questão de identidade. A gente nessa geração confunde um pouco que a identidade tem a ver com a função ou tem a ver com a formação, né? Mas na verdade a nossa identidade é da onde a gente veio. Então Deus é meu Criador e em Gênesis fala sobre ser imagem e semelhança dele, de governar, de dominar, de multiplicar. Essa é a minha identidade. Eu sou casado com a Carol, conheço quase 20 anos, tem 13 que a gente é casado. E sou pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel, da Isabela. Moro aqui em São Paulo. Já publiquei 26 livros, tenho um conglomerado empresarial de mais de 20 empresas. Sou investidor. E agora, eu investi esse ano, de 2022 na política. E é um assunto assim que tem me deixado bastante entusiasmado. Sou cristão, e o que eu gosto de verdade de fazer é transbordar para ver gente prosperando. É um chamado meu pessoal. Então, gosto demais de ver uma pessoa assim, nossa, mudou a mentalidade dessa pessoa. Eu ouço isso todos os dias, eu sou assistido por mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. E isso mexe muito comigo, porque essas pessoas, quando elas ouvem algo e aquilo vira uma chave dentro delas, elas começam a prosperar. São transformadas, né? Sim. São transformadas. E você fala, eu já vi você falando sobre a questão da procriação. Você tem 4 filhos, é isso? Sim, vamos pro quinto. E qual que é o seu entendimento sobre a questão da procriação? 2 gerações atrás, os casais tinham de 7 a 11 filhos. Hoje a média está menos de 1. Se você for olhar para os mais jovens, né? Muita gente falando que não vai ter. Tem gente que é muito ousada, tem 2. E uma das coisas que me faz sentir muito próspero é chegar nos lugares, assim, abrir a porta do carro, descer a esposa, a esposa, 4 crianças, aí sempre tem uma babá para ajudar ali, porque é gente demais, né? E eu fico pensando em chegar ao 5º. Eu chego nos lugares com o meu batalhão, que é a minha família, aquilo é a maior sensação de prosperidade que eu tenho. Não é de pousar no aeroporto com o meu próprio jato, não é voar num helicóptero, não é nada disso. Não é comemorar milhões de reais em investimento, nada disso. Mas chegar com minha família, isso pra mim é o... Mas você fala numa transformação da nação através dos filhos, né? É porque é o seguinte, vai chegar uma hora nos próximos 20 anos que a gente vai entrar num colapso se continuar desse jeito. Uma cultura, para ela continuar a existir, as famílias precisam se reproduzir em 1.9, pelo menos 2, né? Porque não tem 1.9 pessoas, mas 2, 1.9 é uma média. Mas se não tiver pelo menos 2 filhos, ao passar do tempo, a população vai envelhecer e isso vai custar caro. Por quê? Porque até o sistema previdenciário, se não tiver sempre mais gente trabalhando do que gente desfrutando do benefício previdenciário, ou aposentadoria, a gente vai ter uma trava nas contas públicas. As pessoas nem imaginam isso, mas a gente precisa ter sempre uma força produtiva. Então a gente veio de um Brasil onde tinha muita gente e a nação não era velha como é hoje, não era envelhecida. Então agora não tem crianças nascendo na velocidade que nascia no passado e tem muita gente envelhecendo. Vai dar um colapso, isso vai atrapalhar a economia, inclusive. E você, como um serial empreendedor, podemos assim dizer, um conglomerado de empresas, um batalhão de gente ali para você liderar, né, treinar. Como que você lida com o tempo que você separa para treinar o seu batalhão interno, a sua família? Como que você coordena isso? Um dos momentos mais importantes da nossa casa são as refeições. Ali é o verdadeiro sentimento ali é a cultura da família. Inclusive o lugar mais importante, Daniel, lá em casa é a mesa de jantar. De todos os itens que tem na casa, o mais caro, o que a gente mais investiu, é sem sombra de dúvidas a mesa de jantar. E eu fiz isso de propósito. Eu falei isso para minha esposa e para a família, que é o lugar mais importante onde a gente se encontra. Então ali, por exemplo, o almoço, eu tô aqui em São Paulo com você, eu vou sair do programa e vou pedir para eles esperarem que eu vou chegar, a gente almoça em casa todos os dias. Você tem essa cultura de estar sempre na mesa com eles. 8 anos fazendo isso todos os dias. É claro que na política você está viajando ali para algum lugar
Nesse processo aconteceu algumas vezes, mas fora a política, às vezes eu fico 5 ou 6 dias no ano inteiro sem almoçar em casa. Então eu tenho essa política de todo dia ir para casa, que ali é um lugar onde a gente conversa, ó, fala, ó, se sinta amado por mim, olha no olho um do outro. O maior treino é ali. Então é nas 3 refeições na hora de dormir. Eu gosto muito de ler a Bíblia para eles, gosto muito de contar a história para eles. Você acredita em dom, em talento, ou você acredita em treino? Dom. Dom é uma pessoa que com pouco treino chega lá. A pessoa que não tem, ela precisa gastar mais horas, acordar mais cedo, dormir mais tarde e fazer mais. Tem que investir mais. Tem gente que tem predisposição, sim. Por exemplo, para falar, para correr. Às vezes é só físico. Tem gente que tem metafísico, que é energia. Mas de todo jeito, né? A pessoa que não tem um dom, ela pode chegar no mesmo lugar. Essa energia, me explica um pouco mais sobre essa energia. Você acredita que algumas pessoas nasceram para governar e outras não? Não, todo mundo nasceu para governar, mas se não ativar isso dentro dela, ela não vai chegar em lugar nenhum. O que a pessoa ela vem do modelo educacional que ela foi treinada para trabalhar. E não está ruim, porque ajuda a nação o trabalho, né? É a base de tudo. Só que ninguém treinou ela para ser líder, ninguém treinou ela para empreender, ninguém treinou ela para ser dona de uma empresa, ninguém treinou ela para vender empresa, ninguém treinou ela para ser investidora. Ninguém foi treinado por desfrute. A gente foi treinado a todos os dias trabalhar e pensar que o final de semana é o ponto mais desejado, como se o desfrute fosse só no final de semana. E o desfrute é todo dia. Então, o treinamento, a mentalidade nossa, ela foi estabilizada de uma forma errada. O que a gente precisa absolutamente é mostrar para as pessoas que elas têm que desfrutar todo dia, que elas podem crescer, e se ela quiser governar de fato, ela vai ter que confrontar o que ela recebeu de instrução para que ela mesma possa crescer. Se ela não fizer isso, ela vai ser a mesma pessoa a vida inteira. Quando que foi o seu clique, o seu day one? Falou, peraí, agora eu preciso governar. Quando que foi? Não foi com essa expressão assim, eu preciso governar, mas foi um tempo muito interessante quando eu tinha 12 anos. Eu peguei um livro, eu sempre andei com gente mais velha. Já quero saber qual que é o título do livro, lição de casa, eu quero assistir. Quero ler esse livro. O livro é o do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre. Extraordinário, extraordinário. E aí ali eu via, né, que meu pai dava a instrução do pai pobre, que era buscar estabilidade. Meu pai deu muita instrução. A maior parte das coisas que eu tenho, meu pai colocou na minha cabeça. Ele me ensinou a comunicar, ensinou a vender. São as principais habilidades que eu tenho. Mas ele queria que eu usasse isso tudo de acordo com a mentalidade dele. Você tem que ter estabilidade. Aí eu fui observei no livro. No livro, o Robert fala que o pai rico é o pai do amigo dele. E o pai do amigo ensina a empreender. E ali eu falei, eu preciso disso. Aí eu coloquei algo na minha cabeça, com 12 anos, que eu ia ser milionário aos 60. Você antecipou bem essa lista, esse time, né? Sim. De 60, aí eu se falei, tornou milionário quando, Pablo? Aí com 12 anos eu falei, não, é certeza, 60 anos eu vou ter R$1 milhão. Quando aconteceu, eu cheguei aos 18, tava lendo uma reportagem, eu fiz as contas de novo, falei, 47 eu consigo. Eu baixei 13 anos, né? Aí eu consegui bater com 27, o primeiro. O primeiro milhão foi com 27. Eu tô com 35, então a gente já fez algumas centenas de milhões. Né? Foi prodígio. E dentre essas habilidades que seu pai te ensinou entre comunicar e vender, qual que é a mais relevante que você entende? Comunicar é mais importante que vender. Por quê? Porque se você é bom de venda e não é bom de comunicação, ninguém vai comprar. A comunicação é o jeito de conectar olho com olho, boca com boca, coração com coração, alma com alma, é através da comunicação. Comunicação tem uma mensagem, tem uma pessoa que transmite, tem um receptor, mas o mais importante da mensagem é o feedback do que está acontecendo. Então o fato de você ver que foi e voltou a comunicação, tem gente que fala, mas não foi isso que eu falei, mas é porque você não se comunicou. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ter percepção da pessoa. Então você analisa o feedback dela, ou seja, o retorno à compreensão dela. Se eu for falar uma mesma coisa num chão de fábrica, numa sala de diretores, ou em outro país com executivos de governo, a mesma fala tem que ser falada de forma diferente e os próximos passos dependem da resposta que cada uma das pessoas dão. Esses dias eu fazendo uma enquete ali no Instagram com quem que eu deveria entrevistar e recebi várias mensagens falando assim, o Pablo me desbloqueou. O que isso quer dizer? O Pablo me desbloqueou. Essa palavra foi o primeiro a usar aí em relação a desenvolvimento humano. É igual desbloquear com Ctrl Alt Delete o Windows.
Então tá lá bloqueada a tela. Aí você aperta Ctrl Alt Delete, abre o painel de comando. O seu cérebro tem esse painel de comando. Lá dentro tem uns drivers. Os drivers são as formas que você pensa. Vou te dar um exemplo de um. Quando você pergunta para uma pessoa, você vai concluir a minha frase aqui para você ver o que é um drive que está no seu painel de comando. Tempo é? Vida. Você aprendeu, né? Tempo é vida. Tempo é vida. Você ressignificou isso. Ressignifiquei, porque antigamente tempo era dinheiro. Então pronto. Então aqui, ó, aqui é um caso clássico de alguém que apertou Ctrl Alt Delete, viu lá tempo, viu que estava perdendo a vida, porque lá estava escrito o drive, né? Tempo é dinheiro. Se o tempo é dinheiro, seu filho de 8 anos que não tem dinheiro, não consegue comprar 5 minutos de conversa com você, porque seu tempo é todo focado nisso, entende? Como você respondeu vida, você já fez lá, né? Você ressignificou, você atualizou o drive. Então como é que desbloqueia uma pessoa? Desse jeito. Você pega, que momento da sua vida que você ressignificou isso? Foi como? Eu ressignifiquei isso quando eu comecei a acompanhar ali mais de perto, acho que uma das grandes referências do empreendedorismo libertador, que ele libertava ali mesmo, Flávio Augusto. Então eu acompanhei muito de perto, fomos estudo de caso dele ali, no Geração de Valor fase 2, que não existia meusucesso.com, e acompanhamos ali junto com o Mário Magalhães, que também é o executivo, e na hora que você ouviu, eu me distraí. Na hora que você ouviu, aí você acabou de falar como que é, você acabou de ensinar. Ctrl Alt Delete, você ouviu alguém que tem resultado, que desfruta. Um grande amigo, Flávio Augusto. Beijão pra você, Flávio. Na hora que você tá ouvindo ele ali, Ctrl Alt Delete, tum. Você viu que tava errado, não, isso aqui. Aí você vai, exclui aquele e inclui o novo. Alguém tem resultado, me permita te interromper. Sim. Significa que quem não tem resultado não pode treinar ou não deve ser ouvido? A pessoa que não tem resultado, mas quer ir pro mesmo lugar que você, ela pode fazer o que ela quiser. Eu falava de prosperidade lá na Brasil Telecom, eu chegava de bicicleta, eu tinha 59 quilos, hoje eu peso 85. Tinha um cabelo bem aqui, ó. E eu chegava suado, que eu tinha estudado de manhã na faculdade, ia pra casa pedalando, fazia um percurso ali de uns 10 quilômetros, chegava suadinho, e aí eu lembro de chegar na porta, as pessoas falando, não, o cara da prosperidade, é o homem, não, o homem da prosperidade. Algumas vezes eu já chorei de raiva disso. E eu lembro de ensinar e as pessoas falar, cara, seja, você tem que ter vergonha na sua cara, como que você ensina isso? Aí eu falo, eu ensino porque eu acredito. A minha raiz de acreditar, toda a minha crença, é em cima da Bíblia. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de inferno e de céu, pra você ter uma ideia. O povo judeu, que é o povo contextualizado na Bíblia, é o povo mais rico do mundo. E em quantidade representacional, em quantidade de pessoas, é muito pequeno. Então eu comecei a aprender aquilo e foi interessante, porque eu ensinava sem ter resultado. Mas eu falava do resultado multimilenar de um livro de sabedoria. E aquilo mexia comigo e eu já ensinava outras coisas, mas eu falava, você pode ser próspero. Eu lembro quantas vezes eu lembro de falar para as pessoas, um dia eu vou ter um helicóptero, aí o povo ria. Hoje eu tenho 4 aeronaves. E não é para fretar não, é para meu uso próprio. Então tem avião de descer em fazenda, tem avião de descer em qualquer pista, qualquer jato. Então tem 2 helicópteros. Eu faço isso. Eu acreditava desde quando eu estava pegando a bicicletinha ali. Por quê? Porque eu troquei os drives. E os drives, primeiro você vai ter que trocar as crenças, senão sua ação nunca vai ser satisfatória. É aquela coisa que o T. Harvard fala, né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais intimista, mais particular ali. Sim. Você acredita que qualquer pessoa pode prosperar no nível que você prosperou? Desde que ela deixe esse cargo de ser qualquer um. Você perguntou o seguinte, qualquer pessoa, perfeito. Então se ela deixar de ser qualquer um, ela pode chegar onde ela quiser, ela que determina. Agora, se você falar para mim, a pessoa deixou de ser qualquer um, você acha que ela consegue fazer no mesmo tempo que você? Eu vou discordar. Porque se eu já fiz, o Flávio Augusto já fez, que ele pegava busão lá no Rio de Janeiro. Você, Daniel, já fez, eu acredito que ela vai conseguir mais rápido. Aí você fala, não, cara, mas esse sucesso que vocês têm aí não dá para fazer. Então já começou a ter uma crença na sua cabeça que não possibilita realizar isso nesse tempo. Se a pessoa falar, não, eu não consigo, fica em paz, não vai ser em tempo nenhum. Se ela falar, eu consigo, já agora vamos avaliar o tempo. Você falou que tempo é o quê? Vida. Então depende do tanto de vida que ela vai aplicar. Ela tem só uma vida, certo? Certo. Tem como uma pessoa que tem uma vida aplicar 2 vidas numa coisa? Então tem que chamar outra vida para ajudar. Então quanto mais vidas, que vida é energia, quanto mais energia envolvida no mesmo propósito, mais esse trem vai explodir mais rápido. Espetacular.
Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui com ele, Pablo Marçal, e gostaria de agradecer ao nosso patrocinador oficial, a JPEX Construções. Pablo, seja bem-vindo novamente. E você falou no bloco anterior sobre mindset, mentalidade, prosperidade, falou também do seu conglomerado de empresas. E uma curiosidade, o que você foi se meter com a política? Então, porque eu acho que é essa a narrativa, se meter, né? Porque teoricamente, racionalmente, não fazia sentido. A política é uma esfera dominada por pouca gente. Pra você ter uma noção, a quantidade de políticos no Brasil com cargos políticos, são 70 mil pessoas. Aí você acha muito. Só que você divide por 5.570 municípios, aí volta a ficar pouco. Então, olhando no macro é muita gente e no micro é pouca gente. Ou seja, pouca gente que muda a vida de muita gente, e eles fazem o sistema ficar parecendo um nojo, um terror, um esgoto para ninguém de bem entrar. Essa é uma narrativa que é desenhada há décadas. Por que eu entrei nisso? Não tem como a gente aceitar um país que tem 5 trilhões de caixa, de arrecadação, na verdade de caixa não tem, que tem um endividamento de quase 80%, de ver a gente que é um país rico de verdade, não assumir a postura, né, de ter algo no coração do brasileiro e ter um sonho. O sonho de ser o povo mais próspero da terra. Se você for olhar no final das contas o que é riqueza, a riqueza ela é tudo que é natural. A gente tem o maior espelho d'água do mundo, o maior aquífero, que é reserva de água guardada do mundo. A gente tem a maior floresta do mundo. Nós somos tá entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo. Nós somos o maior produtor de nióbio do mundo, o maior produtor de grafeno do mundo, um dos maiores em ouro, minério em geral. A maior área cultivável do mundo. Nós temos o melhor clima do mundo. Aqui não tem geleira, aqui não tem vulcão, aqui não tem furacão. Mas se olha, a exposição solar é a maior cobertura solar que tem. Quando eu te falei isso, por exemplo, a pessoa fala, mas esse cara tá falando, você vai na Rússia, a maior parte é gelo, não planta no gelo. Então você vai em cada lugar, os Estados Unidos é lindo, cheio de furacão, sempre tem problema ali. Você vai no outro lugar, seca extrema. Brasil, até no deserto, lá no Maranhão, eu estive lá na campanha presidencial, até no deserto tem água, que são os lençóis maranhenses. Se alguém olhar de fato para esse país e entender a riqueza que ele é, essas pessoas vão respeitar. E a gente tem muita gente desqualificada na política, começando nas relações partidárias. Muita gente. Então, gente que realmente quer prosperar, ele quer cuidar só da vida dele. Eu percebi que tem como eu ser esse boi de piranha que entra na frente para atrair gente. Então eu entrei na política, foi para trazer gente nova. Você iniciou um movimento. Sim. Para trazer gente boa. Sim, vou abrir um partido político. Inclusive já fiz o estatuto, agora colher as 500 mil assinaturas para validar junto ao TSE. Agora, a questão da presidência é que eu queria, de fato, levar o Brasil para um próximo nível. Mas você sempre sentiu isso no coração? Falou, peraí, dia vou ser presidente do Brasil. Não, eu senti um chamado mesmo. Tanta gente numa situação difícil e caindo em conversa em narrativa, porque o mundo ele é desenvolvido por narrativa. Se a pessoa falar assim, tem tantos milhões de pessoas passando fome, a pessoa não pega aquele tanto de milhão de vídeo por 27 estados. Você vê, é uma mentira, não tem esse tanto de gente aqui que fica falando. Porque se fosse, é para ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas passando fome por estado. Esse tanto de gente passando fome de verdade, não falando de dificuldade eu tenho certeza que tem 50. Agora a fome, na extrema miséria, igual eu falo por aí, é ter um caos de violência, de assalto sem precedente. Por que eu tô falando isso? Porque eu não aguento mais essas narrativas, eu não aguento ver o que estão fazendo com as crianças nas escolas, eu não aguento ver essa relativização da verdade, essa forma de querer controlar tudo. Eu vejo que muita gente morreu para que a gente tenha liberdade. E a gente hoje, por ter tanta paz, entre aspas, começou a virar um povo frouxo mesmo, de verdade. Por isso que eu assumi esse desafio. Só que, infelizmente, eu fui cancelado na minha candidatura legítima. O que aconteceu nesse processo? Aconteceu o seguinte, eu entrei no partido, no PROS, no dia 2 de abril desse ano. E lá tinha um presidente, e esse presidente tinha vencido na justiça e tomado um processo de 2 anos, tomado
da gestão anterior. E no dia que foi feita a convenção de forma unânime, declarando a minha candidatura à presidência, 31 de julho, nesse dia sai uma liminar devolvendo o partido para o antigo presidente. E ele, num ato arbitrário, que eu sou jurista por formação, não faz sentido nenhum o que eles fizeram, conseguiram invalidar minha candidatura. O procurador-geral eleitoral pegou meu caso e em 17 páginas ele fala: é inválida a ação que o partido fez e a candidatura dele é válida. Só que por algum motivo de força maior, que não cabe a mim agora falar disso, porque eu vou ter que aceitar, isso não é engolir um sapo, é engolir um boi. Alguém foi lá e decidiu que não poderia nem fazer sustentação oral, nem nada, e eu fui invalidado. Eu poderia aqui, só para você ter uma noção, eu poderia ficar falando, foi isso que aconteceu. Só que se eu for contra esse sistema, eles vão deixar eu nem entrar. Então o que eu fiz? Cancelaram, me tiraram de bobo, e eu agora vou me rebaixar, vou atrás, né? Agora eu sou candidato a deputado federal, que eu tenho uma quantidade de intenções de votos, alguns milhões de votos no Brasil inteiro, e eu não quis abrir mão disso. Então essa é uma oportunidade de entrar. As pessoas que confiaram o voto em você. Continuam confiando. Eu lembro que nós estivemos ali no lançamento da sua pré-candidatura, e uma frase muito interessante: a piada vai virar um pesadelo. Sim. Virou um pesadelo? Virou porque tem notícia, né? Todo partido político tem aluno meu, então eu fico sabendo de tudo, de todos os partidos. E aí começaram a ficar preocupados: porque esse cara não desiste, por que ele não para? Porque é isso. Eu ainda arrastei minha candidatura, recorrendo ali por mais de 1 mês e meio. Só que eu vi que não vai adiantar, e aí estava no prazo, no último dia, que era a última oportunidade para virar o jogo. E eu falei que eu não ia desistir, que eu ia tocar até o último minuto. E aí eu acabei, né, com humildade, percebi que eles iam inviabilizar de fato a minha participação. Não entrei nessa para ser deputado, entrei para ser presidente. Como tiraram minha oportunidade, eu fui injustiçado, eu peguei o caminho. Então, já que é injustiça, vamos lutar pela Câmara dos Vereadores. Vou lutar também para ser presidente dessa Câmara e vou continuar defendendo as mesmas coisas. E para a gente para as pessoas que estão aqui nos assistindo, qual que é a mensagem final que você deixaria para desbloquear a pessoa que tem algumas crenças limitantes? É contigo. Obrigado, Daniel. Eu acredito que você pode respirar bem fundo e falar assim, já chega. O Brasil é um país rico, mas o povo é pobre. Ou melhor, o povo está pobre. O que eu quero deixar de mensagem é que você estude, que você cresça, que você apareça, que você faça coisas. E aqui nessa mão você vai lembrar 5 coisas que você precisa fazer. Se conectar em novos lugares. Novos lugares têm novas pessoas. Novas pessoas produzem novas ideias. Novas ideias geram novas ações. Concluiu as ações, você tem novos resultados. E aí você começa a ter uma vida diferente. Mas eu estou num ambiente onde ninguém acredita. Então segue isso aqui, troca de ambiente. No ambiente novo tem gente nova. Vou repetir. Gente nova, gente de mentalidade nova, dá ideia nova dá ação nova dá o quê? Resultado novo. Então o que eu recomendo para vocês, inclusive se vocês quiserem me seguir, me acompanhar aí nas redes sociais, no YouTube, Instagram, no Facebook. No Instagram é Pablo Marcal 1. Já segue aí que eu vou abrir uma caixa de perguntas, e aí você chega lá, já manda pergunta. Brasil tem jeito. Me impediram, né, de concorrer. Eu não pedi ajuda para ninguém para ser presidente do Brasil, mas me impediram de forma injusta de ser só candidato. Como me impediram, agora a luta vai ser na Câmara, e eu absolutamente estou disponível para isso. Humildemente, né? Será uma honra para mim se por acaso eu pudesse ser seu representante. Você pode digitar lá, lembra do ISO 9000? Digita 9000 até aparecer a foto ali do deputado federal que você quer, e a gente vai continuar nessa luta. Obrigado. Pablo, muito obrigado pelo privilégio de recebê-lo aqui no nosso programa, e aguardo vocês no nosso próximo programa. Tamo junto. Obrigado, Daniel.